Sejam todos muito bem-vindos. É como sempre com grande alegria que nós nos encontramos aqui, em especial quando formos falar de Jesus. Porque eu não sei se sabemos, mas Jesus, ele é o portador da boa nova. E a boa nova significa boa notícia. Boa notícia tem que ser recebida com alegria. Então a gente tem que, nós sentamos aqui hoje para tratarmos do Evangelho segundo o Espiritismo, então vamos abrir essa expectativa no nosso coração. Oh, vai ter coisa boa, né? Vamos ver aí o que tem. A disposição nossa interna é muito importante, né? Às vezes as preocupações excessivas, às vezes as dúvidas, às vezes algum desentendimento que está no nosso coraçãozinho, deixa isso lá fora, coloca no estacionamento, depois até esquece por lá, né? Mas a gente vamos procurar adentrar aqui no nosso tema de hoje. Esse assunto, as bem-aventuranças, que é até parte da música do time e da Vanessa, ela, eu acredito que seja um dos sermões, né? Um dos sermões mais importantes que Jesus nos trouxe, porque ela vem nos revelar novos valores, nova cultura. A gente até colocou aqui hoje na nossa terra primitiva, a mudança foi tão grande com a vinda de Jesus que a gente passou a contar os anos depois da vinda dele. Então, antes, valores, culturas, era um assunto tratado de uma determinada forma. Né? Ontem mesmo a gente estava ouvindo o capítulo do livro Há 2000 anos, e aí foi quando a esposa do Públio é morta lá pelos leões, juntamente com mais de 200 cristãos, e o pessoal todo fazendo festa. Né? Então, eles sendo comidos, assassinados pelas feras, e todo mundo ali fazendo aquela festa. Hoje, cada vez que o mundo vai passando, vai melhorando aos poucos. Inclusive, tem até um livro que foi doado aqui para o centro, em que um pesquisador, são 800 páginas no livro, nunca vi um livro de ter essa grossura, mas está aí. Ele faz uma análise das guerras e do comportamento do homem desde o início dos tempos. E ele prova cientificamente que hoje é melhor do que era antes. Cientificamente, é um livro que está aí. Eu sei que a capa é branca, eu me esqueci o nome. Então, depois de Jesus, os valores começaram a ser valores mais espirituais, valores com um cunho moral bem mais elevado. E o Sermão do Monte foi talvez um dos maiores dele. A gente já estudou alguns aqui, vocês lembram? O pobre de espírito, que é aquele que percebe que ele não é o dono do universo, né? Que existe uma força maior. Então, ali apaga-se aos poucos, com essa aprendizagem do pobre de espírito, apaga esse conceito de orgulho, de egoísmo, de narcisismo, para dar mais espaço para que Deus, a perfeição, os conceitos morais entrem na nossa vida. Então, esse foi um. Na última vez que a gente estudou também essa Sermão da Montanha, foi dado um enfoque, alguém lembra? Os puros de coração. O que vai acontecer? Verão a Deus. Né? Então, se o nosso coração estiver magoado, estiver muito assim, cheio de dor, a gente não vai perceber essa grandeza do universo que é a perfeição. Então, aí a gente fez isso. E hoje, a gente entra, então, os bem-aventurados, os brandos e os pacíficos, o capítulo 9 do Evangelho, porque eles possuirão a terra. É bem interessante, desde o início, que Jesus chega aos pés desse monte, né? Aliás, até o nome da música, né? Ele chega aos pés do monte, ele olha as pessoas. Esse olhar de Jesus é diferenciado, porque ele olha como se ele percebesse a necessidade. Aquelas pessoas estavam ali dominadas por valores e culturas do passado. Então ele sobe. Essa subir também é importante, é como se Jesus estivesse se integrando com o Pai,
Aí lá em cima do monte, ele se assenta para nivelar com todos, né? É um aprendizado de crescimento, e aí então ele começa, abre a boca e então começa a ensinar. Então, podem fazer perguntas, interromper a hora que quiserem, e nós vamos seguindo junto. Acho que eu vou. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. E nós vamos focar aqui a nossa pequena reflexão aqui nos minutos que nos cabem. Nós vamos falar um pouquinho da terra, né, porque nós vamos possuir a terra. Nós vamos falar do que precisa, que no caso aí é a brandura, né, ou os brandos. E nós vamos dar uma passada rápida aqui no verbo, que é esse verbo aqui. Quem é bom de português aí? Todo mundo? Quem cala consente, hein? Ah, herdarão, qual o tempo verbal? Futuro. Futuro. Então, é só isso que eu queria saber. Não é uma pergunta de... Não. Herdarão é no futuro, então não está herdando agora, é uma coisa do futuro. Né? Eu também não acho que ninguém vai querer herdar muito a terra agora, né? Na situação, assim, ficaria... Também herdarão, sim, mas no futuro, se vai herdar no futuro, a gente depreende que essa terra possivelmente vai estar melhor. Vocês acreditam que a terra vai melhorar? Todo mundo aqui acredita? Aí online todo mundo acredita, Audrey, a terra vai melhorar? Márcio. Bom, vamos ver aí, vamos ver o que o estudo vai falar disso. Nós dividimos, como nós vimos, nós vamos falar agora um pouquinho da nossa terra e depois nós vamos falar dos brancos. Isso vai ser, aí depois a gente faz a conclusão. Então, a nossa terra, agora aqui num outro cenário, no capítulo 3 do Evangelho, os Espíritos fazem assim eles tiram uma amostragem do que certamente está na cabeça de muitos de nós. Apesar da gente acreditar que a terra vai melhorar, muitos se admiram de verem na terra tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias, tantas enfermidades. É verdade? Muitas pessoas se admiram disso. E aí eles concluem que a espécie humana é uma coisa bem triste. E aí a gente pensa assim, será que é mesmo? Como é que é isso? Isso é uma opinião? Isso é uma verdade? Como é que é, né? E nós vamos ver que tudo depende, Kátia, você que gosta de programação neurolinguística, tudo depende do foco, de onde nós estamos. Dizem os estudiosos da programação neurolinguística que é como o nosso cérebro e a nossa mente, nosso cérebro, a nossa mente trabalha, eles dizem que a realidade de cada um de nós, ela é como se, ela é onde que nós estamos com foco. É como se o nosso mundo fosse tudo escuro, uma sala escura, e a gente tivesse uma lanterna. Então, onde que a gente ligar a lanterna e a lanterna iluminar, aquilo é a nossa realidade. Então, se a gente pensa que é isso tudo aí, realmente é isso tudo aí. Né? E isso aí, claro, vai entrar dentro da nossa mente, vai entrar dentro do nosso coração, nós vamos agir até adoecer. Até adoecer. Provavelmente até adoecer. E os espíritos, então, nos dizem sobre isso que são um ponto de vista acanhado. Pensar que a Terra é um ponto de vista, não está considerando tudo. Eles dizem também que essa é uma falsa ideia do conjunto. Então, o que eles querem dizer é que tem mais. A nossa Terra tem mais. Tem ou não tem, gente? Tem. A começar até olhando aqui para nós estamos aqui sentados, buscando aprender. Tanto amor. Né? Estamos procurando nos confraternizar e aprender. Então, dizem os espíritos que essa analogia é uma analogia imperfeita, julgar a população da cidade por uma rua ou um bairro.
Então, tem coisas boas, né? Tem coisas boas. E é uma analogia imperfeita pensar na humanidade somente como um lugar onde existem doentes, prisioneiros. Tem exceções, tem trabalho, tem planejamento divino. Se a gente olhar o livro A Caminho da Luz, a gente vai ver que Jesus esteve aqui na formação, né? Se a gente, desde a formação do globo, tudo que nós temos hoje, o ar que nós respiramos, a distância da Lua e a distância do Sol, a rotação da Terra, tudo isso é um carinho, um hálito do Pai para nós, porque algumas modificações nessa estrutura fisiológica, a gente não estaria aqui ou estaríamos vivendo uma situação bastante precária. E nós esquecemos muitas vezes disso, às vezes. Muitas Porque vezes esquecemos. torna um hábito, né, que a gente está aqui por ele, que muitas vezes a gente esquece dessa benfeitoria, de olhar. É verdade, Kátia. E é isso que os espíritos nos dizem. E aí, só para a gente fechar aqui a questão do conceito, agora que foi legal ali, que nós pegamos o Márcio bem ali, né? Bom, vamos ver aqui. E pegou aqui também. Mas ali está dizendo... Deixa eu ver aqui, como é que a gente vai fazer... Deixa eu ver se eu consigo mudar de lugar. Mudei, né? Não. Eu mudei aqui para mim, pelo menos. Tá. Então eu vou ler, então vocês acompanham. Olha, assim como uma cidade, a população não se encontra toda nos hospitais, nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. Então, Elisahu, verdade os espíritos, no capítulo 3 do Evangelho, fala que a humanidade da terra, os espíritos que frequentam aqui, eles não são só daqui, não estão só aqui, eles estão em vários lugares, vários planetas, e é essa integração. E a partir do momento que a Terra for se melhorando, aí espíritos melhores, como a gente ouve que desde 1960 já tem encarnados espíritos mais desenvolvidos, né? Então, a partir do momento que eles vão encarnando, o mundo vai mudar para melhor, a Terra vai mudar para melhor. É claro, isso aí depende de cada um de nós. Não depende do Márcio, da Jane ou do Antônio, depende de cada um de nós. Igualmente, são incontáveis os que atuam na diminuição, é o que a gente estava dizendo antes, da pobreza material, da pobreza do abandono e da pobreza de Deus. Quando a gente fala de pobreza, a gente normalmente pensa na pobreza material, não é verdade? Mas também tem a pobreza do abandono. Quantas pessoas podem estar aqui nessa sala agora, encarnado, desencarnado, no nosso meio, que sente aquele abandono, sente que está faltando um aconchego, né? Então, essa aí é uma pobreza que a gente não precisa. Claro, nós podemos ir lá trabalhar e fazer entrega material, isso aí é maravilhoso, mas tem também que nós devemos estar atentos e tem pessoas atuando que é a pobreza do abandono, de se sentir solitário, de se sentir rejeitado pela família, ou de estar vivendo um problema, alguém que desencarnou precisa desse acolhimento. Isso foi um argumento da Madre Teresa quando ela entrou na Rússia para abrir as instituições que eles abriram na Rússia, porque naquela época o presidente da Rússia era o Gorbachev, e ele falou para a Madre Teresa, quando ela queria abrir as instituições lá, ele falou com ela que o país, a Rússia, a União Soviética na época, não tinha essas necessidades materiais que ela queria levar lá. Aí ela era incrível, porque ela não pensava duas vezes. Ela respondeu assim na lata, ela falou assim, bom, nós, quando formos aí, nós não vamos levar as coisas materiais que vocês não precisam, nós vamos levar o carinho e o aconchego para aqueles que são abandonados pela família, aqueles que são rejeitados. E isso o seu governo não pode dar. 6 meses depois eles deixaram ela abrir as casas na Rússia, né? Eu não me lembro agora o nome das instituições, mas então tem essa pobreza, essa caridade, todos nós devemos prestar atenção e fazer, porque ela é importante. E uma outra pobreza é a pobreza de Deus. Quantas pessoas que convivem conosco não têm nem ideia de que Deus existe, ou tem dúvida, ou tem dificuldade de compreender. Então, quando a gente vai compreendendo, a gente vai levando aos pouquinhos, mesmo que seja imperfeita ainda a nossa visão, a gente pode levar.
Alguma pergunta? Bom, então, nós vamos agora conversar um pouco sobre a destinação da Terra. Nós falamos do lado negativo, né, da integração. Deixa eu só ver se eu acho aqui. E vemos que a Terra, a gente ouve sobre a Terra, né, sobre o futuro da Terra. Vamos ver o que nós temos aqui. Então, nós achamos e acreditamos aqui que a Terra vai melhorar. Mas onde que nós vamos ver isso? Né? Onde que nós ouvimos ou podemos confirmar ou que está escrito em algum lugar que a Terra vai melhorar? Isso que a gente vai ver agora. No cristianismo, sem profetismo, seria um corpo sem alma. Se fecharmos a porta da comunicação com a esfera do mestre, como receber seus ensinos? Então, no caso, o Novo Testamento e mesmo o Antigo Testamento está cheio de revelações. Toda a trajetória da vida de Jesus já estava escrita antes dele vir. Então, existem já, em muitos lugares, revelações sobre o que é e o que será da vida no futuro. E no caso nosso aqui, da destinação da Terra. Nós temos um amigo, o Marco Paulo do Espírito Santo, escreveu um livro chamado O Apocalipse. Já fez várias versões e tem aqui no centro. Ele faz um paralelo de todo o trabalho do Espiritismo com o Apocalipse de João. Trabalho maravilhoso. E ele nos recorda que no Apocalipse de João, falando sobre a destinação da Terra, o Apocalipse aborda, isso aí tirado do livro dele, aborda o fato, de fato, o advento de cataclismos. A gente tem visto cataclismo? Temos, né? A própria Covid foi um deles. A exemplo da grande tribulação referida no capítulo 7 do Apocalipse, no versículo 14. Agora, ao contrário de qualquer definição peremptória, coloquei em parênteses o que é peremptória ali para a gente aprender, conclusiva. É uma palavra que alguém já tinha ouvido, peremptória, né? É conclusiva. Sofreu sobre um fim da humanidade no planeta, constata-se que após um período de turbulência, sobrevirá um novo céu e uma nova era. Também se constata o surgimento de uma comunidade renovada chamada de Jerusalém. Então, enquanto nós vemos aqui a terra primitiva, Jesus vem com novos valores e o Sermão do Monte traz muitos desses valores, se não todos. A terra vai ser renovada e ela vai ser conhecida como a Nova Jerusalém. Então, se qualquer um de nós tiver o privilégio de nascer novamente aqui na Terra, vai ser muito bom. Porque existe essa previsão, essa Nova Jerusalém não será uma Nova Jerusalém de prédios, de tecnologia, apesar dessa tecnologia, eu acredito que ela tem melhorado a cada dia, principalmente agora com a inteligência artificial que está chegando, muitas coisas vão melhorar, vão ter os desafios, a terra vai ser limpa, e depois de um certo tempo aqui vai ficar muito bom. Mas a grande melhoria vai ser no aspecto moral das pessoas, onde vai ser feito uma reconsideração, tudo vai ser assim, vamos dizer, a forma de tratar a família, de tratar a esposa, de tratar os filhos, de se lidar no trabalho, isso vai ser tudo repensado para melhor. E essa vai ser a nova terra. Quem quer ir para essa nova terra, ou nascer nessa nova terra, levanta a mão. Todos queremos, né? E Jesus nos fala o que fazer para possuir, para herdar essa nova terra. Mas antes disso, eu vou fazer uma pergunta para vocês.
Nós podemos afirmar que toda profecia vinda dos benfeitores elevados se cumprirá? Essa é a grande pergunta dessa parte. Vamos lá, Ana Lu. Eu acredito não, baseado no que eu já li, que tem que haver um certo controle, né, das informações vindas. Então, às vezes, um cruzamento de informação pode ter, não uma certeza, mas um caminho. Você acredita, então, que... Vamos usar essa palavrinha aqui, que a a PNL gente não tem como gosta. determinar. Toda profecia veio dos benfeitores, ela vai se cumprir? Na verdade, eu vou colocar outra pergunta, porque como a gente determinar quem são, saber exatamente quem são os benfeitores? Sim, sim. Vamos colocar, por exemplo, no livro sagrado, que são, em geral, né, Certo. assim, claro que é muito bem colocado, porque os médios são deficientes, né? Mesmo o próprio João no Apocalipse, ele teve um pouco de dificuldade. A elevação foi tão grande que ele teve dificuldade de colocar nas palavras, talvez até pela própria linguagem. A informação. Por isso que as pessoas vão lá no livro e falam, nossa, esse livro é difícil de ler, né? Entendi. Mas, então sim, pode ter isso, mas em geral, se é um livro sagrado, se contém ali, quem mais alguém é além da Ana Lu? Sim ou não? O dela é mais ou menos, ela está em cima do muro ali. Eu acho que ali está afirmando, né? Que a Uhum. profecia está vinda dos benfeitores elevados. Então, eu acho que, independente do tempo, eu acho que sim. Você acha que sim? Obrigado, muito obrigado. Eu também achava que sim. Mas agora, quem disse que sim? Li. Li, seja bem-vinda, Li. Audrey também acha. Audrey, muito bem. Então agora eu vou contar para vocês uma história de um personagem benfeitor chamado... Quem, Jane? Jonas. Jonas. O Jonas, ele tinha essa capacidade de perceber o futuro. E foi revelado para ele, isso está na Bíblia, tá? Foi revelado para ele que uma cidade chamada Ninivita, ou Ninivite, ela seria destruída. Uma informação importante. Então ele foi lá na cidade e falou, olha, eu recebi essa revelação aqui, vocês vão ser destruídos. Toda a sua cidade vai ser destruída. Quando receberam as informações, eles começaram a rezar. Todo o grupo começou a rezar muito, rezar com fé, pedindo que as coisas se melhorassem, que aquilo não acontecesse. E a cidade não foi destruída. E o Jonas não gostou daquilo de jeito nenhum. Porque ele recebeu a revelação, passou a notícia e não aconteceu. Como mentiu, né? Ele ficou como mentiu, ele ficou chateado com a espiritualidade e foi lá reclamar. E aí a espiritualidade falou para ele assim, Jonas, você fica chorando às vezes porque um vegetal morre. Porque ele era muito sensitivo, um vegetal morre. Agora, eu fui lá nessa cidade onde tem 120 mil homens pobres, fracos, ignorantes, não sabem por enquanto nem a diferença do que é a mão direita do que é a mão esquerda, e eu salvo ele, eu evito de destruir esse que você está achando ruim. Mas eu lembrei essa história uma vez, Divaldo conta, né? E ele fala assim, que quando o Jonas vai falar para todo mundo que a cidade vai ser destruída, ele fala bem alto, a cidade vai ser destruída. Aí o Divaldo, às vezes é brincalhão, aí ele fala bem baixinho, mas se vocês rezarem, mudarem os pensamentos, as atitudes, serem bons, não vai. Mas só que eles ouviram. E o que eles fizeram? Eles começaram a adorar,
a jejuar em praça pública, eles tentaram mudar propósito, sermões, né? eles mudaram tanto que a espiritualidade disse, nossa, não vamos mais. Fazer isso. Então, o que a gente quer dizer aqui é a gente está jogando aqui para vocês as cartas na mesa. Para quê? Para que a gente saiba, e daqui para lá, que a gente saiba que existem revelações, e quando elas são ditas, Antônio, é porque elas irão acontecer. Agora, vai depender de que essas revelações sejam executadas, sejam participadas. Então, as coisas podem modificar. Tanto no caso, como a gente citou o exemplo, então a gente não pode dizer, porque foi escrito que aconteceu isso, agora vai acontecer. Não, tem uma tendência. Uma pessoa que está estudando medicina hoje, a gente pode profetizar e dizer, amanhã ela será um médico. Independente de ser bom ou ruim. Mas se chegar lá no meio, a pessoa sei lá, ganha na loteria e resolve, não vou estudar mais, ou resolve, vai fazer um outro curso, ou gosta mais de outro curso, isso aí pode acontecer sim. Então, pra gente... Eu li uma vez, desculpa, Dani, que eu reflito bastante. O destino é traçado no momento de decisão. Então, muitas vezes, o curso pode ser mudado de acordo com a sua decisão de fazer a coisa, né, diferente, talvez dentro do propósito. Né? É verdade. Né? Livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Livre-arbítrio, Então, a destinação da Terra, ela aponta para essa melhoria, para a Nova Jerusalém. E, no caso dessa revelação do apóstolo João, no livro Apocalipse, que, na verdade, em inglês tem um nome muito mais apropriado, que aqui é chamado o livro da revelação, The Book of Revelation, em vez de ser o Apocalipse, que Apocalipse, às vezes a gente, o que você acha? Dá um nome assim, meio, parece que vai... Né? E tem os filmes ainda que... Medo, não Mas tem uma tradução, né? Não sei, isso que eu falei, é o livro da revelação. O livro da revelação. The Book of Revelation, é o livro... Apocalipse, na verdade, significa revelação. Vamos guardar isso para os brasileiros, porque o Apocalipse é um nome que está até mal usado no dia de hoje. Mas vamos continuando, então. Nós estamos falando da Terra. A Terra, então, parece que vai ser melhor. Nós todos vamos comprar as ações, tentar investir lá, né? Já parece aqui, todo mundo está querendo, né? E eu digo que a Terra... Eu digo que a Terra... Essa revelação dele aqui tem tudo para acontecer. A diferencial, na nossa opinião, essa é a minha opinião particular, vai ser o tempo. Se é daqui a 20 anos, 30 anos, eles estão falando em 1955, 2057, 2100, dependerá sempre da gente. Isso por causa de uma outra lei que... Quando a gente olha a escala dos mundos, entrando agora na filosofia espírita, a gente vai ver que cada mundo tem o seu grau, o seu grau assim, médio de evolução, e que os primeiros mundos no caminho de cada um deles, na jornada dos planetas, os primeiros são os mundos primitivos, onde estiveram as primeiras encarnações da alma. Depois entram o mundo de prova e expiação, que é a nossa Terra, onde o mal predomina, e os mundos de regeneração, onde as almas que ainda têm algo a expiar adquirem novas forças. A gente sofre, mas fica firme, né, Antônio? Fica firme, repousando das fadigas da luta. E aí, mais à frente, os mundos felizes, onde o bem predomina sobre o mal, e os mundos celestes, onde os espíritos purificados e o bem reinam plenamente. Então, isso aqui, ó, está dentro da lei do progresso, está escrito aqui. Tem uma lei que é de Deus, que chama lei do progresso. Então, não é uma questão para nós que a Terra vai melhorar ou não. Ela vai melhorar pela lei do progresso, assim como todos nós vamos melhorar. Agora, pode ser mais rápido ou mais devagar. Aqueles que, quando melhorar,
se a gente puder ficar aqui, será muito bom. Uma vez eu saí de uma empresa porque eu queria fazer um tipo de coisa e eles não queriam fazer aquilo que eu fui até contratado para fazer uma determinada coisa. Eu cheguei lá e eles falaram, não, não é isso que não, vai ser uma outra coisa. Aí eu fiquei lá até quando que eu podia pular fora. Pulei fora, fui trabalhar longe pra caramba, chegava em casa bem tarde. Um mês e mês depois que eu saí, eles voltaram a fazer aquilo que eu queria fazer. Eles implementaram. Então, às vezes, a gente, um pouquinho de paciência, às vezes, as coisas se acomodam, né? Isso aí é o que falta muito. Mas a lei do progresso, ela acontece. Então, alguma pergunta sobre a Terra? Então, a Terra vai melhorar. E agora nós vamos ver a questão da brandura. Como é que a gente vai... Que essa aí seria, vamos dizer, a virtude, a qualidade que é preciso. E para a gente avaliar a questão da brandura, nós vamos pegar um pouquinho pesado. De um lado tem a brandura, do outro lado vai ter o quê? Ainda bem que ele escondeu lá, né? Cólera. A cólera. A cólera, a ira, é o oposto da brandura, né? Então, quando a gente está brando, candidatando aí para herdar a terra melhorada, ou, do outro lado, a cólera, a ira, a raiva, que vai distanciar desse processo. E aí, essa cólera, segundo os estudiosos, é um inferno. Um inferno que se inicia em nós. Quando que se inicia? Inicia quando nós damos a opção de entrar num discurso de ódio. Alguém fez alguma coisa contra nós ou contra alguém, e a gente entra com as armas apontadas, para nós optamos para manter um discurso de ódio. Reativos, né? Opção de ceder à raiva. Acontece alguma coisa, nós vamos fazendo aquela raiva, né, Ruth? Vai levantando a raiva e de repente a gente, eu vou mostrar aqui, né, os dentes, vou mostrar as unhas, né? É o discurso, a opção de ceder à raiva, opção de criar uma estratégia destruidora, ainda mais pesada um pouquinho, porque quando nós optamos falar assim, você fez isso, pois agora eu vou te pegar, né? E aí a gente planeja uma vingança, e aí a gente prepara. Então isso aí cria uma bomba relógio dentro de nós que vai explodir em determinado momento. O que alimenta essa cólera, esse inferno, dizem os estudiosos, ela é alimentada pela ilusão do eu. Nós achamos que eu posso, a vaidade. Como que, né, Kátia? Como aquela pessoa teve coragem de fazer isso com você, Kátia? Aí você vai, né, e toma as suas armas e vai à luta. E o nosso tirano interno, a gente achou que tirano é só lá nos países aí, nós também muitas vezes temos o tirano. Basta que pise no calo da forma que doa, né, Antônio? Faz ele sair da nega explodida, né? Exatamente. Esse tirano interno. Então, olhem que interessante. Quando alguém chega e nos fecha no trânsito e que a gente resolve ir lá para poder xingar a pessoa e seguir, dizem os estudiosos que o debate aí não tem nada a ver com o trânsito, não, gente. Isso é muito mais profundo, tem a ver com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, que a gente vai lá e fala assim, não admito que faça isso comigo. Não tem nada a ver com o trânsito, é um problema muito mais complexo. E talvez a gente mesmo, logo ali na frente, faz aquela mesma coisa com outra pessoa, né? Exatamente. Então, esse aí, essa cólera, essa ira, é o que nos atrapalha e que hoje é o maior empecilho. A gente não vê no Evangelho segundo o Espiritismo, o orgulho, o egoísmo são as grandes chagas da humanidade. Então, isso aí é o que realmente dificulta a nossa brandura, a nossa paciência,
e nos distancia de Deus e nos distancia do investimento que a gente queria fazer aqui antes, né? Que seria investir na nossa terra. Seguindo aqui, ainda dentro da cólera, vamos fazer uma simulação aqui de um acontecimento para a gente poder ver como que as coisas acontecem. Nós chegamos a um shopping center, vamos pegar alguém para Cristo aqui, deixa eu ver. A Cíntia. Só um exemplo, hein, Cíntia? Cíntia chegou lá no estacionamento do shopping center, estava muito ocupada, e ela queria ir numa loja e estava quase na hora de fechar. Ela custou para achar uma vaga, tinha umas pessoas lá que entraram na frente dela, mas de repente ela consegue estacionar. Só que é muito longe. Ela tem que andar aquele espaço enorme, até que ela chega no moto, até cansada, né, Cindy? Exausta. E ela corre. Quando ela chega na porta da loja que ela estava procurando, a loja está fechada. Aí a Cíntia olha, ela, poxa, dá uma olhadinha assim, já está tudo mais ou menos fechado. Ela fala, vai para casa, né? Quando ela chega na porta, o que aconteceu? O tempo mudou. E tem uma tempestade. E o carro dela está muito longe. Então ela chega toda molhada, ela já estava com um princípio de gripe, chega toda molhada, pega o carro. E aí, quando ela pega o carro, tem pessoas buzinando atrás dela. Isso acontece com todos nós. Alguém já chegou num lugar, o guichê está fechado? Já. Sim. Né? E estava chovendo. Então, isso aí acontece com todos nós. Mas dizem os bons espíritos que isso é um sinal. Viu, Cíntia? O que aconteceu, isso aí tudo aí? Isso é um sinal. Sinal de que eu não sou o centro do universo. O universo não funciona na minha volta. A loja, eu não sou dono daquela loja, ela não funciona para mim. O cara que está buzinando aqui atrás, de repente está com um problema terrível. Pode ser que o filho está no hospital, ou ele está correndo, e está desesperado, não tem nada a ver com você. Né? Então, nós não somos o centro do universo. Então, toda vez que acontecer alguma coisa assim, tiver muito tráfego na rua, tiver o guichê está fechado, ou caiu uma chuva e você não estava com a sombrinha, com o guarda-chuva, lembremos, eu estou falando daqui para lá. Eu não sou o centro do universo. Isso tudo que está aqui, que eu estou acontecendo, não foi feito por causa de mim. Isso aí já acontece aí. Porque é verdade, nós fazemos escolhas. Aí entra um pouquinho na parte da filosofia. Todos nós fazemos escolhas. Vocês sabiam disso? Que a gente tem controle das coisas? Por exemplo, eu vou escovar o dente ou não vou escovar o dente? Né? Será que está tarde, estou cansado, eu vou tomar banho ou não vou tomar banho? Vou vir para o centro. Vou ir para o centro ou vou assistir online? Né? A gente faz essas opções. Né, Antônio? Sim. A gente faz essas opções. E opções são feitas por nós. E nem sempre o que a gente planeja sai do jeito que a gente planejou, porque tudo tem um propósito naquilo. É um propósito da vida, não tem nada a ver com a gente. E a gente está escolhendo a cólera como opção para lidar com uma coisa que está nos distanciando do nosso investimento, que é a terra que a gente quer. Nós já concordamos aqui, eu gravei isso. Então, e tem escolhas que são feitas por nós, não depende de nós. A escolha, por exemplo, do preço de uma passagem, a escolha do preço da gasolina, não é a gente que escolhe. A gente chega lá, não, a gasolina está cara, eu não vou dormir essa noite porque a gasolina está cara. Focar no problema. Né? Então, eu não sou o centro. Confrontar o mundo pode tirar a minha paz. Né? Porque quando alguém nos fecha ou nos buzina, a gente vai lá atrás e quer abrir a janela, falar um palavrão, alguma coisa, esse confronto tira a minha paz. E é uma coisa que não tem nada a ver com a gente. Né? E faço escolhas, a gente já falou isso, e tenho controle, mas não de tudo.
Né? Então a gente não... E aí cai na mesma coisa que o Espiritismo já nos fala. Orgulho, egoísmo, ego, narcisismo, tirano interno, né? Nós temos tudo isso aí conosco. E aí, alguma pergunta, gente? Vamos falar um pouquinho da brandura, né? Caminho da brandura, né? Então, o caminho da brandura, que é o que a gente quer, que seria o oposto, é um exercício de domesticação do homem velho que reside em nós. Então, nós vimos aqui, teve todo esse trabalho aqui, né, da terra primitiva, do mundo primitivo que nós viemos encarnando, né, Antônio? Assimilamos tudo que a gente deveria assimilar, nós aprendemos a vingar, aprendemos a criar estratégia contra os outros, e aí veio quem? O Mestre Jesus, que já estava na Terra desde o início, mas ele encarna, ele vai trazer um outro conceito, uma outra filosofia, a qual ele sobe no monte e ensina. Ele fala, olha, os brandos vão herdar a terra depois de melhorado. É um ensinamento novo. Né? A gente escolher a paz. Então isso aí vai exigir, porque a gente já viveu que antes, essa domesticação, guichê fechado, eu não sou dono da loja. Que tal considerar sermos menos presunçosos? Fechou lá, a pessoa estava indo embora. Se fosse eu queria ter fechado também, ter ido para casa, ver minha família, ou o que for. O brando, ele aceita a vida e cultiva o bem. Então a brandura é aceitar a vida. Aconteceu uma coisa, tudo bem, agora não deu para chegar, não deu. Às vezes as pessoas querem que a gente saiba ou fale alguma coisa, a gente não tem noção agora, não tem, né? Depois a gente vai ver, né? Viver em paz, né? Viver em paz. E o que pode, a gente pode dizer, pessoal, eu devo ser cego então para as coisas, né, Ana? Eu devo ser cego para tudo, não ver maldade em nada, tem um espinho, eu vou dizer que é rosa. E aí a gente aprende com o Paulo, também trazendo o ensinamento de Jesus, o que ele nos recomenda. Não, examina tudo, mas retém o bem. Extrai. Né? Assim, tem algum proveito aqui? Ótimo. Chegou até com problema com alguém, você deu um conselho, a pessoa não quis aceitar, sacode. Fez a sua parte. Sacode o pano da poeira, né, Antônio? Bora. E siga o seu caminho. Fez a parte, né? A pessoa tentou, né? Não quer aceitar, não tem como você também tentar fazer ele te perdoar, né? Exatamente. Eu gosto muito do Divaldo quando ele fala que ele pede perdão. Aí a pessoa fala, mas eu não perdoo, você me perdoa. Aí a pessoa fala, não, eu não te perdoo, não. Aí ele fala assim, então tá bom, mas agora eu vou ter que ir, porque eu tenho que fazer outras coisas aqui e tudo. Então, se a pessoa não quer perdoar, você faz a sua parte. Considerar os caminhos da saúde integral. Aí entra exatamente esse momento que a gente está aqui, né, dessa terapia levinha, sem nada, abandonar os confrontos ilusórios, porque é uma ilusão do eu, nós ficamos brigando com o mundo, brigando com o travesseiro direto, e refletir mais, a gente está refletindo aqui em grupo, meditar mais, estudar mais, nós temos uma biblioteca imensa aqui, né, um pouquinho estudar, o que isso aqui realmente quer dizer, e orar mais, porque quando a gente ora, a gente entra em contato com a espiritualidade maior, com os nossos mentores, abre esse canal de comunicação. Então esse aí seria o caminho da brandura, sabendo que vale a pena a gente investir nesse caminho da brandura, porque Jesus nos disse que os brandos herdarão ou possuirão a terra. E aí, como é que a gente está de tempo aí? 4 minutos. Então, exatamente, que nós vamos nem usar isso tudo aí para essa palavra lagon. Alguém já tinha ouvido falar? Não. Essa palavra é sueca. Tem vários livros, se olharem na internet, falando sobre lagoon. É um termo que eles usam lá, significa moderado, na média, no ponto adequado, no ponto sem mais nem menos, sem ostentação, sem excesso, e a palavra em si própria significa equilibrado, equilíbrio. Então, o lagon, que é uma palavra
sueca, um dos países considerados as pessoas mais felizes do mundo, eles cultivam esse termo, é muito comum esse termo entre eles, onde você procura viver sem ostentação. Você não quer ser melhor do que o outro, você quer ser equilibrado, você busca ser moderado, viver tranquilo, viver brando, viver em paz com todos. Né? Porque a partir do momento que eu quero mostrar, né, Cátia, que eu sou melhor do que o outro, eu acabo aí criando uma possibilidade, uma competição, de uma revanche totalmente desnecessária. Né? Evolução é individual e intransferível, então cada um tem que evoluir. Então essa seria a nossa reflexão da noite. Disse-nos Jesus: bem-aventurados os brandos, porque eles herdarão a terra. Que possamos refletir nisso. Terminamos no tempo, hein? Graças a Deus. Obrigada, Márcia. A gente vai fazer o passe. Gente, tem uma pessoa nova aqui, né? Que veio pela primeira vez. Como é o seu nome, querido? Era a minha primeira vez. Eu já vim antes, do ano passado, né, Vera? Vera, seja bem-vinda, Vera. Bem-vinda, viu? Então, a gente vai... Na hora do passe, a conduta da gente é fechar os olhos e ficar em prece. Né? Porque essa leveza, essa conexão com a pátria espiritual ajuda a gente, e também essa harmonia toda, né? Que aqui está cheio de irmãos trabalhadores, né? A gente tem assim, o amparo muito grande, são muitos espíritos que estão conosco. Então, se a gente fechar os olhos e rezar, a gente fica tão conectado com eles que a gente vai já ganhando passe mesmo antes de receber o passe misto. Então vamos... Se desliga ali só a gravação. Aonde é? Stop record.